Boa tarde, estamos novamente em emissão a partir da Web Summit do Pavilhão 3, onde estamos com o nosso estúdio Dinheiro Vivo TSF. Temos agora para entrevista Gil Azevedo, diretor executivo da Startup Lisboa e da Unicorn Factory. Boa tarde, Gil Azevedo, obrigado por estar aqui connosco. Seja bem-vindo. Em que fase é que está o Hub Criativo do Beato? Antes de mais, muito boa tarde também, muito obrigado pelo convite. O Hub do Beato está neste momento com a primeira fase completa de um total de 3 fases. Esta primeira fase abriu cerca de 25% do espaço do projeto como um todo. Teremos depois uma segunda fase que já está a decorrer obra e depois uma terceira fase um pouco mais à frente. Nessa segunda fase será até meados do ano que vem, não é? Que contam concluí-la, e a terceira fase estará completa mais ou menos quando? Correto, portanto aqui a segunda fase estaremos em 2024 com ela completa, a outra fase irá demorar mais um bocadinho e não temos prazos concretos que possamos anunciar, mas que, portanto, será nos próximos anos que ficará totalmente completo o Hub do Beato. E significa que estes 20% já correspondem a quantas empresas e quantos trabalhadores que lá estão? Nós, neste momento, já temos cerca de 15 empresas instaladas no Beato e são empresas já com uma dimensão bastante relevante. Uma delas, aliás, é a Claranet, que já é uma empresa internacional e tem lá a sua sede. E temos, por exemplo, também o Centro de Inovação da Sixt, que é uma empresa alemã de rent-a-car e que tem lá o seu centro de inovação. Temos o Instituto de Inovação, que é uma parceria do Instituto Superior Técnico, com a Carnegie Mellon University. Temos outros projetos, algumas scale-ups, a MicroHarvest, que é uma scale-up que está connosco na fábrica de unicórnios, tem também lá a sua sede, e portanto já conseguimos começar a ter lá uma comunidade relevante a nível da inovação. Há outros hubs pensados, ou pelo menos estudados, em curso? Que projetos são esses? Onde é que vão ser instalados? E para que segmentos ou para que setores é que vão ser direcionados? Sim, portanto o Hub do Beato, o grande objetivo é ser aqui o grande centro de inovação da cidade e, portanto, será transversal a todos os setores dentro da inovação. Depois, estamos a desenvolver esforços de criar hubs na cidade em verticais ou setores específicos que possam dar corpo e dar massa crítica a estes setores e que Portugal possa aqui, de facto, ter aqui áreas muito fortes e muito relevantes a nível internacional. Até para se interligarem uns com os outros, é isso? Correto. Portanto, criar aqui uma rede de inovação dentro da cidade, em que toda a cidade possa funcionar como uma cidade de inovação. Uma área dessas, por exemplo, que, como me perguntava, será a zona do Saldanha, porque já temos lá e foi inaugurado, aliás, recentemente, o Centro de Inovação do Instituto Superior Técnico. Está lá já instalada a Fintech House, que é uma das incubadoras da cidade. Nós vamos lançar brevemente também lá um projeto ligado ao gaming e mais projetos poderão depois também surgir dentro daquela área. E há outras áreas da cidade também que têm vindo a desenvolver hubs de inovação e que, portanto, conseguimos ter aqui vários centros de inovação pela cidade. Alvalade é uma dessas zonas, é? Alvalade começa a ser uma dessas zonas, até porque já tem também 2 incubadores, neste caso ligados ao vertical do Web3, que é Poolside e a Civilabs, que são 2 projetos privados, mas que nós somos parceiros e, portanto, acreditamos que aquela zona também se pode desenvolver como um dos polos de inovação da cidade. E depois há a Doca de Pedroços, ligada à economia azul, é isso? Desculpe, não percebi. Depois há o outro hub dedicado à economia azul previsto Correto. para Esse é um projeto que está previsto para Pedroços, sendo que é um projeto com uma escala bastante grande, porque não será apenas um hub de inovação, será todo um ecossistema ligado à economia do mar e que é um projeto que ainda demorará alguns anos a ser concretizado, até porque requer uma construção toda de raiz, mas vamos já, desde já, também começar a desenvolver essa comunidade ligada à economia do mar, onde já há vários players privados a participar, como por exemplo a Faber e Indico, com fundos ligados à economia do mar. Vocês estão neste momento com 2 programas em curso, que é o Soft Launch e o de Scaling Up. Correto. Qual é que é o ponto da situação neste momento desses 2 programas? Portanto, eu até corrijo dizer que temos 4 programas em curso. Temos a incubação da Startup Lisboa, que é um programa que é contínuo e que tem 4 edições por ano. Temos o programa que estamos a fazer em colaboração com a AstraZeneca,
de aceleração de startups ligadas à descarbonização do setor da saúde. E depois temos os dois projetos que falou. O Scaling Up, portanto, completámos agora um ano de atividade, lançámos 3 edições com 24 scale-ups selecionadas, scale-ups essas de elevado potencial, portanto, são scale-ups que já estão com produtos lançados, validados e estão neste momento numa fase de crescimento para fora de Portugal. No programa de Soft Landing, acabamos por ser a montra da cidade, portanto, ao longo do último ano recebemos mais de 80 delegações de mais de 25 países, temos vindo a apoiar também várias empresas internacionais que nos usam para ajudar em algumas áreas nesta transição para a cidade e por isso o meu balanço tem sido muito positivo e até diria acima das nossas expectativas face ao número que conseguimos atingir. Nós estamos a atrair muitas empresas, muitas startups e outras empresas para Lisboa. Como é que é possível retê-las aqui e como é que é possível que muitas delas mantenham sede ou que tenham sede em Portugal? Como é que isso é possível? É uma ótima pergunta. Aqui o tema da sede é um tema muito complexo e que requer muito mais do que a cidade de Lisboa. Portanto, toca a nível da legislação, com o nível da regulação e que, portanto, a forma de conseguir capturar as sedes cá ainda vai exigir um esforço muito grande de várias entidades públicas, por forma a criar as condições para que fiquem cá quando chegam a uma escala maior. No entanto, já hoje beneficiamos muito do crescimento destas empresas, porque mesmo que a sede acabe por não ser em Portugal, a criação de emprego e investimento é muito relevante cá em Portugal e, portanto, mesmo os 7 unicórnios portugueses já cá estão, todos eles acabam de ter cá bases muito relevantes que criam emprego e geram investimento. Mas o Sr. Presidente fala em 12 unicórnios. Significa que os restantes são estrangeiros? Exatamente, portanto os 7 são os portugueses, os 12 são apenas aqueles que nos últimos 18 meses se criaram em Portugal e em Lisboa uma parte das suas operações. Portanto, eu dou um exemplo que eu gosto de dar, que é muito recente. Há um par de semanas o Presidente da Câmara inaugurou os escritórios da Plio, que é um unicórnio dinamarquês e que criou cá, lá está, um dos seus centros de operações. Começou há 2 anos com 2 pessoas, essas 2 pessoas hoje em dia já são 100 e tal empregos e têm um escritório montado para 300 pessoas. Portanto, aqui demonstra de facto a capacidade que essas empresas têm para vir e o valor que podem criar na nossa economia e o emprego que podem criar. Em relação à retenção de talento, as medidas que estão previstas no orçamento do Estado chegam para reter talento em Portugal ou ainda há muito trabalho a fazer? Portanto, aqui eu acho que demos um primeiro passo com a famosa lei das startups este ano, a meio deste ano, mas é um primeiro passo. Acho que ainda não temos as condições suficientes para uma empresa se poder crescer aqui a uma escala global e manter aqui a sua sede. Daí referir que entre o governo, as autarquias e os outros players deste ecossistema terem ainda de trabalhar em conjunto para encontrar soluções que permitam não só reter talento, reter estas empresas e por forma a maximizar o potencial para o país do seu desenvolvimento. Esperava por isso que este orçamento tivesse mais apoio, por exemplo, às startups e para os jovens, esperava mais apoio? Nós esperamos sempre mais apoio, portanto é sim. Portanto, eu acho que houve um par de medidas que acabam por ser perigosas. Quais é que são perigosas? Aquelas medidas que acabam por reduzir o incentivo a talento estrangeiro a vir para Portugal acabam a ser perigosas, porque nós quando falamos, por exemplo, da medida de residência não habituais, pensamos sempre nas pessoas que vêm, se calhar, para pagar reformar-se, mas não é verdade. Portanto, muitas destas empresas acabam por usar também estes programas para trazer talento internacional. Até as universidades utilizam, não é? É verdade. E o programa Avançar cativa, ou seja, agora adaptado a startups para emprego jovem, acha que é uma medida positiva ou ainda deixa a desejar? Eu creio que é positiva, creio que, lá está, é mais um passo, mas por forma a podermos maximizar aqui o valor que a inovação pode trazer para Portugal, gostava que dessemos passos mais rápidos e maiores, mas é um passo positivo, como é óbvio, porque permite pelo menos conseguir reter
esta camada mais jovem, alguma dela, especialmente numa fase muito inicial de carreira, cá em Portugal, com condições mais benéficas. Mas depois temos um problema dos baixos salários, temos o problema do custo de vida que está a aumentar cada vez mais, e se tínhamos um país que ainda tinha um custo de vida comparativamente com outros países lá fora mais equilibrado, cada vez é mais elevado comparativamente com os baixos salários, e depois temos a questão da habitação, especialmente em Lisboa, em que o custo da habitação é cada vez mais elevado ou mais inacessível para os jovens. Acha que isto é um travão não só para estes jovens poderem investir no empreendedorismo, e também para os estrangeiros se fixarem aqui, ou não lhe parece que impacte? É essencial, quando olhamos para a inovação e para o crescimento económico, termos também a perspectiva de como é que a cidade como um todo, e este aspecto mais social, como é que também se desenvolve. E o desenvolvimento deste lado mais económico tem de ser acompanhado por um crescimento também do apoio mais social e criar as condições para que, de facto, os jovens possam cá ficar. E a vantagem deste setor é que é emprego muito qualificado, e as empresas que vêm do estrangeiro estão habituadas a pagar salários significativamente mais altos. Então também é aqui uma forma de conseguir aumentar o rendimento dos trabalhadores, das pessoas Sim. ligadas a este setor, porque de facto já vêm com salários bastante mais altos. Portanto, tem de haver aqui este equilíbrio entre, por um lado, o Estado criar condições para que se possam resolver os problemas inerentes a um crescimento, mas também haver esta capacidade de trazer uma mão de obra e de apoiar uma mão de obra portuguesa mais qualificada e com melhores salários. Mas desse contacto que tem tido com o ecossistema, que medidas é que seriam importantes nesta altura tomar para estimular o crescimento? Daqui um conjunto de medidas que podemos falar. Um deles começa pelos próprios fundadores ou os empreendedores destas empresas maiores. Esta primeira lei de startups que saiu foi mais direcionada às empresas mais pequenas e acabou por deixar de fora as empresas já em grande crescimento e maiores. E, portanto, há aqui um espaço de conseguir fazer com que estes empreendedores não sintam a pressão dos investidores para irem para fora. Isso é um lado importante. Também muito ligado a criar aqui um ecossistema favorável às empresas se estabelecerem cá. Temos todo o clima relacionado com a justiça. Portanto, temos de ter uma justiça célere que seja capaz de resolver problemas de uma forma rápida, porque muitas vezes os investidores internacionais procuram... Diminuir a burocracia, isso quer dizer. Exatamente. De uma forma geral, eu acho que é bem sumarizado. Temos de ser capazes de reduzir a nossa burocracia para sermos ágeis, que é muito este setor. Este setor é tudo com base na agilidade e na eficiência. E, portanto, o país também de ser capaz de dar essa resposta, o que se traduz também nos apoios sociais. Portanto, se pensarmos na habitação, temos também de ser muito mais ágeis na capacidade de implementar as soluções, de criar novas casas, porque de facto falamos muito de Lisboa e de Portugal, mas somos pequenos ainda, portanto ainda temos espaço para crescer, temos de ser capazes de crescer. Precisamos de mais construção também, não é? Temo que esta crise política, e nós estamos no meio desta crise política, com eleições antecipadas, que possa prejudicar, atrasar, no fundo, a execução do PRR? Mas aqui é um tema que acho que ainda é cedo para comentarmos. Obviamente que é uma distração, mas sendo uma distração pode ser rapidamente ultrapassada ou não. Nós temos a expectativa que vamos conseguir não ter um impacto significativo, mas aqui o tempo dirá, e pode ser, mas é uma distração neste momento. E mesmo este processo que está em curso, o influencer, acaba por pôr aqui em causa um bocadinho o simplex, ou não? Ou seja, independentemente dos resultados, mas o facto de haver uma simplificação de processos e que há um investidor, nomeadamente a Start Campus, não é? que está envolvida, poderá afastar, digamos que novos investidores, novos nómadas digitais que sintam algum receio de vir para Portugal e depois serem penalizados de alguma forma pela justiça portuguesa. É aí que de facto temos de ter cuidado
quando são definidas essas políticas públicas, de não passar uma mensagem de instabilidade. Ou seja, é muito importante conseguir ter uma estabilidade legislativa e regulatória que permita dar a confiança aos tais investidores e às tais empresas grandes que se querem instalar cá, de sentirem que de um dia para o outro não muda a legislação. Acho que por enquanto temos conseguido ter esse quadro estável. É importante quando pensarmos em medidas, e obviamente temos de resolver problemas que este crescimento traz, como referi há pouco, pensarmos em medidas que sejam de facto positivas, em vez de medidas que sejam limitadoras do bom trabalho que se tem vindo a desenvolver. Uma certa continuidade, independentemente de que governo está no poder ou não, não é? Correto. Para terminarmos, e porque o nosso tempo também é limitado, qual é que é o balanço que faz deste ano, atendendo a que os anos anteriores foram muito fortes de investimento em startups? Que balanço faz deste ano e para o próximo ano? Portanto, houve este ano uma desaceleração do investimento a nível global, por isso Portugal não foi exceção. A subida das taxas de juro criaram outras alternativas de investimento e por isso reduz o investimento nas áreas que estavam a ter mais força quando as taxas de juros eram mais baixas. E, portanto, isto criou agora um novo clima que as próprias startups e o próprio ecossistema teve que se ajustar. Agora, olhando para a frente, não vemos que irá piorar, até porque as taxas de juros têm estado estáveis, se alguma coisa até a inflação tem vindo já a reduzir-se e, portanto, as empresas vão se tornar um bocadinho mais resilientes e já não podem esperar, se calhar, as séries de investimento que tinham quando as taxas de juros eram muito baixas, mas ainda existe muita capacidade e muita vontade de investir. Portanto, a inovação não parou. Antes, pelo contrário, é um comboio que está em grande movimento. Mas os anos recorde de investimento, como o de 2001, 2021 e 2022, não parece que se vão repetir? Não, eu diria que não se vão repetir no curto prazo. Eu creio que vamos já começar a assistir a um crescimento gradual. Portanto, houve aqui uma redução em 2023. Tenho a expectativa de 2024 já será superior a 2023 e depois vai depender muito de como vai evoluir este clima das taxas de juros e, portanto, se tivermos aqui a oportunidade de voltar ao ambiente anterior, aí iremos assistir de certeza a volumes semelhantes. Muito obrigado, Gil Azevedo, diretor executivo da Startup Lisboa e da Unicorn Factory. Nós, a partir daqui do nosso estúdio na Web Summit, com o Dinheiro Vivo e a TSF, damos por terminada a nossa sequência de entrevistas em direto a partir do Pavilhão 3 na Web Summit. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde.